Dona Amália vivia em Pedra Branca, uma pequena cidade do interior de São Paulo, com pouco mais de 7.000 habitantes, onde o tempo parecia passar mais devagar. As ruas eram tranquilas, ladeadas por casas simples com quintais floridos e varais, estendidos. Todo mundo se conhecia e os vizinhos ainda trocavam bolos pela janela e sentavam nas calçadas ao fim da tarde para conversar. Ali, a vida era feita de rotinas calmas, missa aos domingos, feira na praça e café coado no pano. Era nesse cenário pacato que Amália havia criado Isabel, cercada de valores tradicionais e afeto sincero. Para ela, a pequena cidade era seu refúgio e também o lugar onde toda a esperança em relação ao futuro da filha havia florescido. Amália sempre confiou na filha. Desde que o marido faleceu, era em Isabel que ela depositava toda a sua esperança de dias melhores. Isabel, com seus 26 anos, era dedicada, carinhosa e sempre dissera que sonhava em ajudar os outros, por isso havia cursado enfermagem. Ela era o orgulho da mãe. Morena de pele clara, olhos grandes e castanhos, sorriso doce e postura elegante, Isabel era daquelas pessoas que, ao entrarem em um ambiente, iluminavam tudo ao redor. Seu jeito simples e meigo cativava qualquer um. Trabalhava supostamente em um renomado hospital particular de São Paulo, onde dizia cumprir longos plantões noturnos. Mas algo dentro de Amália começou a inquietar-se. Era um pressentimento silencioso, como uma brisa estranha antes da tempestade. A intuição de mãe, aquela que ninguém vê, mas que arde no peito. Naquela tarde chuvosa de sexta-feira, véspera do Dia das Mães, Amália decidiu visitar a filha de surpresa. Não era algo planejado, foi um impulso, desses que surgem do nada, mas que carregam um peso inexplicável. Isabel havia dito que estaria de plantão naquele dia, mas Amália, ao chegar ao hospital, foi recebida com olhares confusos. "Desculpe, senhora, não temos nenhuma enfermeira com esse nome registrada aqui", disse a recepcionista, visivelmente incomodada. O mundo de Amália girou. Como assim? Sua filha não trabalhava ali? Havia um engano? Aquilo parecia um pesadelo. E se Isabel estivesse mentindo? Mas por quê? Essa dúvida latejante tomou conta de sua mente. Será que sua filha estava envolvida com algo errado? Ou estava apenas escondendo algo por vergonha? Mas antes de continuar com essa história baseada na vida real, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Aqui você encontra histórias emocionantes, baseadas em fatos reais, que podem transformar sua forma de ver o mundo. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar trazendo essas narrativas impactantes. Amália, sem saber como agir, resolveu ir até o apartamento da filha. Tinha uma cópia da chave, guardada desde quando Isabel se mudou para morar sozinha. Subiu os 4 andares de escada com o coração aos pulos. Ao abrir a porta, deparou-se com um cenário totalmente diferente do que esperava. Nada remetia à rotina de uma enfermeira. O apartamento era extremamente sofisticado, com móveis caros, perfumes importados, vestidos luxuosos, saltos altos em prateleiras de vidro e no quarto, um envelope com dinheiro em espécie e cartões com nomes de homens desconhecidos. O impacto foi imediato. "O que está acontecendo aqui? Quem é minha filha de verdade?", pensou Amália com as mãos trêmulas. Seu primeiro instinto foi negar tudo aquilo. Talvez Isabel estivesse guardando roupas de alguém. Talvez alugasse o apartamento com outra pessoa. Mas as fotos em porta-retratos mostravam Isabel sorrindo em festas luxuosas, ao lado de homens engravatados, em carros esportivos, sempre com vestidos colados e maquiagem impecável. Não havia dúvida. Amália sentiu o chão desaparecer. Aquela não era a Isabel que ela conhecia. Ou talvez fosse, mas escondida por trás de uma versão que nunca se revelou. Como uma mãe lida com a dor de descobrir que não conhece a própria. "E filha?" Ela se sentou no sofá, sem forças, segurando um salto alto dourado, como se fosse uma pista de um crime.
Seu coração estava em pedaços. Será que falhou como mãe? Será que Isabel teve que buscar esse caminho por necessidade? Ou foi por escolha? Essa é a pergunta que ecoava como um trovão em sua cabeça. Entre lágrimas e confusão, ela pegou o celular e ligou para a filha. Isabel atendeu com a voz suave de sempre. Oi, mãe, tá tudo bem? E Amália, com a voz embargada, respondeu apenas: a gente precisa conversar agora. No silêncio que se seguiu, Isabel entendeu. Ela sabia que o dia da descoberta chegaria, mas não imaginava que fosse daquela forma. Do outro lado da linha, seu coração acelerou, suas mãos suaram e o peso de sua vida dupla caiu como um castelo de cartas. Ela desligou, pegou o carro e saiu em direção ao apartamento. Estava na hora de encarar a verdade. Mas será que a verdade liberta ou destrói? Essa é apenas a primeira parte de uma história onde as aparências enganam, onde o amor de mãe será testado e onde a verdade pode ser tão devastadora quanto a mentira. Fique conosco até o final, porque o que você vai descobrir vai mexer com suas emoções. E mais, essa história é baseada em fatos reais. Quantas pessoas você conhece que escondem vidas secretas? Você mesmo já desconfiou de alguém próximo? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar muita gente a enxergar além das aparências. O silêncio no apartamento era espesso, quase palpável. Amália permanecia sentada com o salto dourado ainda nas mãos, como se segurá-lo a impedisse de desmoronar. O tic-tac do relógio da parede era o único som que cortava aquele vazio angustiante, até que o barulho da chave, girando na fechadura, fez seu coração disparar. Isabel entrou apressada. Usava roupas discretas, calça jeans e uma blusa clara. Ao ver a mãe ali, no meio daquele cenário que tentava esconder há anos, seu rosto perdeu a cor. Mãe! Amália levantou-se devagar. Seu olhar estava carregado, não de raiva, mas de mágoa. Uma dor contida que só uma mãe, traída por segredos, pode sentir. Eu fui ao hospital, Isabel. Disseram que você nunca trabalhou lá. Isabel engoliu em seco. Não havia mais como fugir. Mãe, Ela tentou começar, mas a voz falhou. Me diz que isso tudo é um mal-entendido. Amália interrompeu, olhando ao redor. Que você divide o apartamento com alguém, que essas roupas não são suas. Me diz que ainda é a filha que eu criei. Isabel aproximou-se lentamente, os olhos marejados. Eu sou sua filha, mãe. Sempre fui, mas não sou só aquela menina de pedra branca. Tanta coisa aconteceu que eu não consegui te contar. Amália sentou-se novamente, sem forças. Isabel ajoelhou-se à sua frente, segurando suas mãos. Depois que o pai morreu, eu me senti perdida. Estava tentando estudar, trabalhando em plantões pequenos, mas as contas não fechavam. O aluguel, os livros, os plantões mal pagos. Eu tentei, mãe. Juro que tentei seguir o caminho certo. Mas um dia conheci uma pessoa que me mostrou outro lado da vida. Ele me ofereceu eventos. A princípio, era só presença, companhia em jantares. Depois, foi evoluindo. Você está... Amália hesitou. Se prostituindo? Isabel respirou fundo. Era a pergunta que mais temia ouvir, mas que precisava encarar. Não é simples assim, mãe. Eu não estou nas ruas. Não estou me expondo. Há perigos. Mas sim, eu vendo minha companhia. Homens ricos, discretos. É como um luxo que eles compram. Jantares, viagens, noites em hotéis. Eu decido tudo. Eles pagam por estar ao meu lado. Ela parou, com lágrimas escorrendo. Nunca foi só pelo dinheiro, foi pela liberdade, pelo controle que eu nunca tive antes. Amália ficou em silêncio. O que podia dizer? A filha que ela criou com tanto amor e dedicação tinha escolhido um caminho que ela jamais imaginou. Mas não era uma escolha feita por maldade, e sim por sobrevivência. Você mentiu para mim, Isabel, durante anos.
Eu menti porque sabia que a senhora não entenderia, que teria vergonha de mim. Eu não queria perder seu amor. Você nunca perderia meu amor. A voz de Amália tremeu. Mas me partiu o coração saber que você teve que esconder quem é. E o pior, que talvez eu nunca tenha realmente te conhecido. Ambas choravam agora, com uma mistura de dor e alívio. Eu nunca quis te machucar, mãe. Eu só queria dar certo. Queria que se orgulhasse de mim. E eu me orgulho, Amália disse, surpreendendo a própria filha. Não do que você faz, mas da sua força, da sua coragem. Só me deixa entender, por favor. Me deixa fazer parte disso. Eu não quero mais viver de ilusão. Isabel, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um peso sair dos ombros. O pior havia passado. Agora, elas estavam ali, mãe e filha, diante da verdade. Dolorosa, sim, mas real. E só com a verdade poderiam reconstruir qualquer coisa. Mas o que Isabel não sabia era que o passado ainda guardava outros segredos. E que aquela conversa era só o começo de uma tempestade ainda maior. O dia seguinte amanheceu com um céu encoberto em pedra branca, como se até mesmo a natureza sentisse o peso que pairava sobre a cidade. A brisa, que costumava trazer frescor matinal, agora parecia carregada, quase cúmplice do que estava por vir. Amália retornou para casa com o peito apertado, os olhos fundos e a mente em desalinho. A conversa com Isabel ainda reverberava em sua alma. As revelações da filha eram como facas, cortantes, inesperadas e dolorosas, mas ao mesmo tempo trouxeram uma nova luz. Uma chance de enxergar Isabel como uma mulher real, cheia de falhas, medos e escolhas difíceis. O amor de mãe permanecia intacto, mas agora envolto em cicatrizes. Contudo, Pedra Branca era implacável com segredos. Em uma cidade onde as janelas vivem entreabertas e as vidas alheias são assunto de todos, bastou menos de uma semana para que as primeiras suspeitas ganhassem voz. Me falaram que viram a filha da Amália em São Paulo. Desceu de um carrão importado, toda produzida, com um senhor bem mais velho, disse a vizinha da esquina na barraca de legumes. Eu vi, foi na revista. Tava lá uma matéria dessas de escândalo, falando de acompanhantes de luxo, comentou outra, em tom de falsa surpresa. As palavras correram como rastilho de pólvora. Na feira, na fila da farmácia, na saída, da missa, todos tinham algo a dizer, e nenhum deles hesitava em apontar o dedo. Você viu a filha da Amália? Eu sempre soube que tinha algo errado ali. Menina criada por mãe solteira, era questão de tempo. Amália passou a evitar os olhares. Seus passos tornaram-se mais curtos, o queixo mais baixo. A casa, antes cheia de vida, agora parecia envolta por um silêncio pesado, quebrado apenas pelos cochichos que vinham da rua. Numa tarde nublada, Dona Celina, amiga de juventude, apareceu com um bolo de fubá ainda quente nas mãos e um olhar carregado de compaixão. Amália, minha filha, posso entrar? Ela assentiu, tentando esboçar um sorriso. Sentaram-se à mesa da cozinha como tantas vezes antes, mas dessa vez havia algo diferente, um vazio entre as duas. Não vim aqui para saber da vida da Isabel, Deus me livre, disse Celina. Vim porque te conheço, te vi criar essa menina com tanto sacrifício e sei que agora está carregando uma dor que não devia ser só sua. Amália segurou as lágrimas com dificuldade. Eu me pergunto, onde foi que eu errei, Celina? Eu tentei fazer tudo certo, dei estudo, dei amor, fui pai e mãe, e agora é como se todo o meu esforço tivesse sido em vão. Celina pegou sua mão com delicadeza. A gente cria filho para o mundo, Amália, e o mundo é cruel. Às vezes eles tropeçam mesmo. Isso não diminui o amor que você deu, nem o valor que você tem como mãe.
Naquele momento, algo dentro de Amália se desfez. Talvez um nó, talvez uma culpa. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu que não estava sozinha. No fim da tarde, sentou-se em sua antiga escrivaninha, pegou papel e caneta e começou a escrever. As palavras saíram lentas, mas sinceras. Escreveu sobre amor, sobre culpa, sobre os caminhos que não pôde impedir. Confessou o medo de perder a filha e a esperança de encontrá-la de novo, não na aparência ou no comportamento, mas no coração. Porque, para ela, Isabel ainda era sua menina, mesmo que o mundo insistisse em pintá-la de outra forma. Enquanto escrevia, longe dali, Isabel estava diante do espelho. Tentava enxergar além da maquiagem, do salto alto, dos contratos e dos olhares interesseiros. O reflexo que via já não a convencia mais. Algo dentro dela começava a desmoronar. E então veio a última pancada. Naquela mesma noite, uma foto começou a circular nas redes sociais. Isabel, vestindo um vestido vermelho colado ao corpo, brindando com um empresário famoso em um jantar exclusivo. O nome do restaurante estampado ao fundo. A legenda dizia: Nova musa da elite paulista, a misteriosa Isabel de Pedra Branca. No dia seguinte, a cidade acordou em alvoroço. O escândalo estava feito. Não era mais boato, agora era manchete. E o nome de Pedra Branca, antes conhecido apenas por suas tradições e festas religiosas, foi parar em portais de fofoca e colunas sociais. Para Amália, aquele era o começo do verdadeiro julgamento. Não o das revistas, mas o julgamento cruel de uma cidade pequena, onde a compaixão é escassa e o preconceito abundante. Mas no fundo, ela sabia. Entre o barulho do mundo e o silêncio do amor, havia uma escolha a ser feita. E ela escolheria amar, mesmo que o resto da cidade escolhesse apedrejar. O vento frio cortava as ruas de Pedra Branca como navalhas invisíveis. Amália caminhava lentamente, com os ombros curvados e o rosto marcado pelo cansaço. O céu nublado refletia o caos que havia tomado conta do seu coração. As palavras de Isabel martelavam em sua mente repetidas vezes, como se ela tentasse encontrar nelas alguma brecha para não desmoronar. Mas não havia. Pela primeira vez, sua filha lhe parecia um enigma que ela jamais aprendera a decifrar. Amália sempre acreditou conhecer Isabel. Criou-a com zelo, amor e esforço, protegendo-a do mundo. Mas agora se perguntava, teria ela apenas criado uma imagem, ignorando os sinais da mulher real que se formava diante de seus olhos? O sentimento era de falha, como se o passado estivesse cobrando o preço de tudo que ela não viu ou escolheu não ver. Parou diante de uma vitrine empoeirada, o reflexo pálido no vidro mostrando uma mulher que mal reconhecia. Sua mão trêmula segurava o celular. A mensagem de Isabel ainda estava ali, cravada como uma ferida recente. Mãe, precisamos conversar. Eu tenho mais coisas para te contar. Mas o que mais havia por trás daquela vida que a filha levava? O que Isabel escondia sob os saltos caros e os sorrisos falsos? Amália respirou fundo. Precisava saber. Não podia mais fugir da verdade. Digitou a resposta com os dedos frios e o coração apertado. Estou te esperando em casa, Isabel. Não podemos mais adiar essa conversa. A resposta veio rápida, como um estalo. Ok. Tão seca, tão definitiva. O caminho de volta para casa pareceu mais longo do que nunca. As dúvidas sussurravam em sua mente. E se fosse algo ainda mais grave? E se Isabel estivesse envolvida em algo que ela jamais poderia perdoar? E se, no fundo, ela nunca tivesse conhecido verdadeiramente a própria filha? Quando chegou, a porta da frente estava entreaberta. Amália hesitou por um segundo antes de entrar.
Lá dentro, Isabel já a esperava. Estava com o rosto fechado, olhos vermelhos, expressão exausta. Era como se ela tivesse carregado o mundo nas costas e agora não soubesse mais onde deixá-lo. "Eu já sei o que você vai me contar", disse Amália, com a voz trêmula, mas firme. "Só não sei se vou conseguir aceitar." Isabel hesitou. Seu olhar buscava abrigo, mas encontrava apenas silêncio. "Diga logo, filha, o que você está escondendo de mim?" E então tudo veio à tona. As palavras saíram como uma enxurrada, rápidas, densas, dolorosas. Isabel revelou decisões difíceis, os negócios ilegais, alianças que precisou fazer, pessoas que protegeu, vidas que se entrelaçaram à dela por caminhos tortos. Não era só uma vida de aparências, era sobrevivência. Era um passado que Amália desconhecia por completo. Cada revelação era uma rachadura na alma da mãe. A mulher que Amália achava conhecer nunca existiu por inteiro. Havia ali camadas que ela jamais tocara. Quando Isabel terminou, seu rosto estava coberto por lágrimas, mas sua postura era firme. "Mãe, eu te amo, mas preciso que você entenda, eu mudei. Eu sou outra pessoa agora." Amália sentou-se devagar, sem forças para reagir. Sentia-se esmagada por tudo que ouvira, mas no fundo ainda havia algo que permanecia intacto: o amor. Um amor machucado, sim, mas vivo. E talvez, só talvez, aquele fosse o começo de um novo tipo de relação entre elas. Uma relação que nascesse, enfim, da verdade. Ela encarou a filha em silêncio, ciente de que dali em diante nada seria como antes. A dúvida ainda pesava. A dor ainda era real, mas o amor, mesmo ferido, ainda estava ali. E às vezes isso bastava para seguir em frente. Você achou que o pior já tinha passado? Está apenas começando. Prepare-se, porque o que Isabel revelou é apenas a ponta do iceberg. O silêncio na casa de Amália era denso, quase sufocante. Após a revelação de Isabel, tudo parecia suspenso no tempo, como se as paredes escutassem, como se cada objeto carregasse o peso da verdade recém-exposta. Amália andava de um lado para o outro, perdida em pensamentos que pareciam não ter fim. A filha que ela pensava conhecer tinha se revelado alguém completamente diferente. E agora? Como lidar com essa nova versão de Isabel? Durante toda a noite, Amália não pregou os olhos. Revivia cada palavra, cada expressão, tentando decifrar os fragmentos da filha que ainda podia reconhecer. A decepção lutava contra o instinto materno. A dor misturava-se à esperança. Por mais que tudo dentro dela gritasse por respostas, algo na postura de Isabel, aquele olhar firme, aquela coragem amarga, ainda fazia com que Amália quisesse acreditar que nem tudo estava perdido. Na manhã seguinte, os raios tímidos de sol invadiram a sala, mas não dissiparam a tensão. Amália se sentou à mesa com o coração apertado. Não podia mais evitar. Precisava saber até onde aquilo ia. "Isabel, eu preciso que você me diga tudo", disse com a voz mais firme do que imaginava ter. "Não me proteja, eu não quero mais ser poupada. A verdade pode doer, mas viver na ignorância é ainda pior." Isabel hesitou. Os olhos marejados denunciavam a luta interna. Ela respirou fundo antes de falar. "Mãe, ainda tem mais. O que eu te contei ontem foi só o começo. O que está acontecendo é maior do que nós duas. E agora, você também está dentro disso." As palavras cortaram o ar como um raio. O coração de Amália acelerou. Ela sentiu um calafrio subir pela espinha. "Como assim estou dentro?" sussurrou quase sem voz. "Desde o momento em que você descobriu, tudo mudou." Isabel segurou as mãos da mãe. "Eu tentei te poupar, tentei manter você longe, mas agora já não é mais possível. O que está em jogo não é só a minha vida, é a nossa, e eu preciso de você, mais do que nunca."
O mundo de Amália parecia girar. O medo começou a se espalhar como veneno por suas veias. Aquilo era mais do que ela havia imaginado, mais do que estava preparada para enfrentar. Mas o olhar de Isabel, havia algo ali, um pedido de socorro, uma sinceridade crua. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando ouvir a própria alma em meio ao turbilhão. Quando os abriu, encontrou novamente os olhos da filha. Eu sou sua mãe, Isabel. E por mais que tudo isso me assuste, eu vou estar ao seu lado. Mas você precisa ser honesta comigo, precisa me dizer tudo, sem mais meias verdades. A filha assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, naquele gesto contido, havia também alívio. A ponte entre as duas ainda existia. E por mais frágil que estivesse, talvez fosse forte o bastante para sustentar o que ainda viria. Amália sabia que, ao escolher ficar, estava entrando num território desconhecido. Mas o amor de mãe sempre foi sua força. E mesmo diante do medo, ela estava disposta a enfrentar o que fosse preciso. Porque às vezes, as escolhas mais difíceis são as únicas possíveis. Amália não conseguiu fechar os olhos naquela noite. Uma conversa com Isabel continuava ecoando em sua mente, como um filme sem fim, repetido em câmera lenta. Havia uma angústia silenciosa em seu peito, um pressentimento de que algo maior estava por vir. Ela sentia que havia cruzado um ponto sem retorno, e mesmo sem entender os detalhes, sabia que estava envolvida em algo muito mais profundo do que imaginava. Tudo aquilo que ela acreditava ser sólido em seu passado começou a ruir. As certezas, os caminhos percorridos com cuidado, as decisões que pareciam seguras, agora pareciam parte de uma ilusão. Uma teia invisível se revelava lentamente diante de seus olhos, feita de segredos, mentiras e histórias nunca contadas. E Amália, sem saber como, estava presa nela. O toque do telefone no meio da madrugada soou como um disparo. Ela se levantou num sobressalto. O número era desconhecido. Um frio percorreu sua espinha. Alô? Disse com a voz trêmula, tentando parecer firme. A resposta veio como uma rajada de vento gelado. Amália, escute com atenção. Você precisa parar. Não vá mais fundo. Você está em perigo. A voz era firme e masculina, mas estranhamente calma. Amália sentiu o estômago revirar. Quem é você? O que sabe sobre minha filha? Mais do que você pode suportar. Tudo o que pensa que sabe sobre Isabel está errado. Há interesses por trás disso. Uma rede que se estende muito além de vocês. Se continuar, vai arruinar sua vida e a dela. Antes que Amália pudesse dizer qualquer coisa, a ligação caiu. Ficou ali, imóvel, segurando o telefone como se ainda houvesse alguém do outro lado. O silêncio da casa parecia mais denso do que nunca. Quem era aquela pessoa? Como sabia tanto? E por que agora? Na manhã seguinte, o céu nublado parecia refletir sua confusão. Amália passou horas tentando ligar os pontos, mas as perguntas só aumentavam. Que segredos Isabel estava escondendo? Até onde aquilo tudo chegava? Como, em que momento a vida delas havia saído do controle? Enquanto isso, Isabel se refugiava em seu quarto, encolhida, tomada pela culpa. Sentia-se como alguém que cavou um buraco tão fundo que não conseguia mais ver a saída. A dor de envolver a própria mãe naquele caos era insuportável. Ela sabia que, a cada silêncio, a cada meia-verdade, destruía um pouco mais da ponte entre elas. No fim da tarde, Isabel entrou na sala, o olhar abatido, os olhos úmidos. Parou diante da mãe e, por um instante, nenhuma palavra foi dita, apenas silêncio. Mas um silêncio cheio de significados. Foi Amália quem rompeu a tensão. Eu não sei mais o que fazer, Isabel. Não sei em quem confiar, nem em você. Isabel baixou os olhos, sentindo o peso do julgamento. Sua voz saiu fraca, mas carregada de verdade.
Eu também não sei mais, mãe, mas o que eu sei é que eu preciso de você, de verdade, e não tenho mais como esconder, não tenho mais para onde fugir. As palavras simples atravessaram Amália como uma flecha. Apesar de tudo, ali estava sua filha, perdida, machucada, mas sincera. Ela respirou fundo, tentando conter o turbilhão de emoções. Então me diga tudo, agora, sem rodeios, sem mentiras. Isabel assentiu e começou a falar. A cada frase, as peças de um quebra-cabeça sombrio começavam a se encaixar. Nomes desconhecidos, decisões impensáveis, escolhas feitas sob pressão. Ameaças. Havia um mundo ali que Amália nunca imaginou que sua filha pudesse fazer parte. Uma rede de segredos entrelaçados com o passado, com o presente e com o futuro de ambas. O que Amália ouviu naquela noite mudaria sua vida para sempre. O que há por trás do passado de Isabel? Os próximos passos trarão revelações intensas e o peso das escolhas se tornará insustentável. Amália sentou-se na beira da cama, o corpo tomado por um cansaço que não era apenas físico. As palavras de Isabel ecoavam dentro de si como ecos em um abismo. Tudo parecia irreal, como se estivesse presa a um pesadelo do qual não conseguia despertar. Mas não era um sonho, era a vida, a sua vida e a da filha. O sol nascia devagar, pintando o céu com tons dourados e avermelhados. A brisa leve da manhã trazia consigo o cheiro da terra molhada, mas nada disso tinha beleza para Amália. Ela caminhava de um lado para o outro na varanda, os passos descompassados, refletindo a confusão em sua mente. Nada fazia sentido. Como tudo havia chegado àquele ponto, Isabel apareceu na porta. Seus ombros curvados, o olhar perdido e a expressão abatida a deixavam irreconhecível. Era como se tivesse envelhecido anos em poucos dias. "Mãe", chamou hesitante, "eu preciso contar tudo, mesmo que isso mude a forma como você me vê." Amália se virou, observando cada traço da filha. Não era mais a mulher orgulhosa e distante de antes. Havia uma fragilidade que a expunha, que rasgava suas defesas. Pela primeira vez, Isabel parecia inteiramente humana. "Então diga, mas me diga tudo. Não me proteja. Eu prefiro a dor da verdade ao conforto da mentira." Isabel se sentou no degrau da varanda, respirou fundo e começou. "Foi uma dívida, mãe. No começo, pequena. Achei que conseguiria resolver sozinha. Mas quanto mais eu tentava, mais afundava. Vieram as cobranças, depois as exigências. Primeiro dinheiro, depois favores. E quando percebi, já não tinha mais saída." "Favores? Que tipo?" Amália perguntou com a voz tensa. Isabel engoliu em seco antes de continuar. "Eu virei uma peça no jogo deles. Criaram uma imagem minha, uma personagem. A mulher sofisticada, influente, envolvida com gente poderosa. Tudo fachada. Eles me usavam. Usavam minha aparência, meu charme, minhas conexões. Eu me tornei uma marionete. E toda vez que tentei sair, me ameaçaram. Com provas, com exposições, com medo." Amália sentiu um calafrio percorrer a espinha. "Quem são essas pessoas?" "Eu não posso dizer. Ainda não. São perigosos. Estão em todos os lugares. Sabem onde moro, o que faço, quem está comigo. E agora começaram a me pressionar de verdade. Estou com medo, mãe, muito medo." Amália se ajoelhou diante da filha e segurou seu rosto com firmeza e carinho. Os olhos das duas, marejados, se encontraram. "Isabel, você errou. Errou. Feio. Mas é minha filha e eu não vou deixar você sozinha nessa. Nós vamos dar um jeito. Vamos sair dessa escuridão, mesmo que demore, mesmo que doa. Mas você vai se libertar. Nem que eu precise carregar você nas costas." Isabel desabou no choro. "Eu só queria que você tivesse orgulho de mim, e eu vou ter.
quando você tiver coragem de reconstruir tudo, de enfrentar, e esse dia pode ser hoje, agora. Amália sabia que não seria fácil, que o caminho à frente era perigoso, repleto de riscos. Mas ali, naquele abraço apertado entre mãe e filha, havia um recomeço, um ponto de virada. E mesmo diante de um passado sujo, o futuro ainda podia ser escrito. O Dia das Mães nasceu em silêncio. O céu de pedra branca estava limpo, e o canto dos pássaros dava boas-vindas a mais um domingo tranquilo, ao menos para a maioria das famílias. Para Amália, aquele dia carregava um peso diferente. A descoberta ainda latejava como uma ferida, aberta, mas o amor por Isabel pulsava mais forte que qualquer dor. Na cozinha simples, embalada pelo cheiro de café recém-passado, Amália ajeitava a mesa com mãos hesitantes. 2 xícaras, o pão saído do forno, o bolo de fubá que Isabel sempre amou. Era mais que um café da manhã. Era um gesto de fé, uma tentativa de reencontro. A campainha tocou. Ao abrir a porta, Amália encontrou Isabel. Longe da imagem impecável de outros tempos, ela usava roupas discretas, sem brilho. Os cabelos presos com simplicidade, a maquiagem quase imperceptível, e nos olhos, o cansaço de quem mergulhou em si mesma e voltou transformada. "Mãe, posso entrar?" Amália não disse nada. Apenas deu um passo para o lado, deixando espaço. Sentaram-se à mesa. O silêncio entre elas era denso, mas não hostil. Era o silêncio de quem ainda procura palavras certas. Até que Isabel falou com voz baixa, mas firme. "Eu passei a noite pensando em tudo que escondi, nas escolhas erradas e, principalmente, no quanto te feri." Amália manteve os olhos na filha. Não havia raiva em seu olhar, apenas tristeza. "E amor, eu não te criei para isso, Isabel, mas também não te criei para carregar o mundo sozinha. Você se afastou de quem você era, e eu, talvez, não tenha percebido a tempo." Isabel engoliu em seco. "Eu me perdi tentando parecer forte, me escondi atrás de roupas caras, de uma vida que não era minha. Mas era medo, mãe. Medo de você se decepcionar comigo. E quanto mais medo eu sentia, mais fundo eu caía." Amália estendeu a mão e apertou a de Isabel com carinho. "Meu amor por você nunca esteve em risco, mas agora é hora de você se amar também. Recomeçar é difícil, eu sei, mas viver uma mentira dói muito mais." As palavras se dissolveram em um abraço apertado, carregado de emoção. Pela primeira vez em muito tempo, estavam ali, sem máscaras. Mãe e filha, lado a lado, enfrentando verdades e dores. Isabel sabia que o caminho seria longo, que enfrentaria olhares, julgamentos e mudanças profundas. Mas agora tinha o essencial, o apoio da mãe e, principalmente, a decisão de mudar. Naquele Dia das Mães, Amália não recebeu flores, nem presentes caros. Recebeu algo infinitamente mais valioso: a verdade. E Isabel, enfim, ofereceu o que sua mãe mais merecia: sinceridade, presença e o desejo de reconstruir. Quantas vezes o medo nos cala e a vergonha nos aprisiona? Quantas Isabels vivem entre nós, tentando ser fortes por fora enquanto desmoronam por dentro? Amália não salvou a filha com uma fórmula mágica. Ela apenas escolheu não abandonar. E às vezes é isso que muda tudo. Essa não é uma história sobre erros, é sobre escolhas, é sobre coragem, é sobre o amor que permanece mesmo quando tudo desaba. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe este vídeo. Pode ser o primeiro passo para quebrar um ciclo de silêncio. E se você carrega dúvidas, dores ou segredos, saiba, a verdade pode doer, mas também liberta. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações.
Compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem de coragem e recomeço. Deixe seu comentário abaixo e conte-nos qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar. Estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sempre há tempo para recomeçar.